Bem, a tentativa do golpe do 8 de janeiro já está completando 1 ano e, para não esquecer, os três poderes vão se unir para um evento em lembrança a esta famigerada data. Tá começando aqui mais um plantão do Meteoro. Falou? E pra gente falar sobre isso, estou aqui com a minha parceira Ad News. E aí, Ad, tudo certo? E aí, tudo certo, né? Bora falar dessa sina que eu carrego, dessa cruz que nós carregamos nas costas, todo mundo junto, né? Que é o 8 de janeiro, o que a nossa ex-ministra do STF, Rosa Weber, chama de o Dia da Infâmia. Porque vai ter um evento, sim, alusivo à data, vai juntar aí de novo o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Esse evento deve ser no Senado, mas ele foi organizado por quem? Por Flávio Dino. Lembrando que isso aí não é aí um mêsversário de terrorista, mas sim um evento em alusão para relembrar essa data para nunca mais acontecer. Porque história é memória, calar-se é deixar morrer, né? Enfim. Bom, só quem não vai, porque Brasília inteira vai, dizem as más línguas, porque o Lula tá ligando para as pessoas, tá dizendo assim, você tinha viagem dia 8, vai dia 9, né? Ele tá bem assim das ideias. Só quem falou que não vai, vejam só, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, porque ele vai estar de férias. Irônico, porque de férias estavam o Anderson Torres, o seu secretário de segurança, e mais aí a maior parte dos comandantes dos batalhões de segurança do Distrito Federal estavam de férias naquele dia 8 de janeiro de 2023. E olha que coincidência, para onde vai Ibanez? Para Miami. Miami, exatamente. E vamos relembrar, né? Vamos voltar quase 1 ano atrás, porque o Ibanez Rocha chegou a ser afastado do cargo por causa disso e gravou um vídeo pedindo desculpa pro Lula. Eu trouxe esse vídeo porque eu amo ele. Bota ele aí. Vamos ver. Vamos nessa. Se quiser. Quero me dirigir aqui, primeiramente, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ao meu querido amigo Arthur Lira, ao meu amigo Rodrigo Pacheco. Todos sabem da minha origem democrática, todos sabem do meu trabalho junto à Ordem dos Advogados na defesa da democracia do nosso país. E o que aconteceu hoje na nossa cidade foi simplesmente inaceitável. Nós vínhamos monitorando desde a tarde de ontem, juntamente com o ministro Flávio Dino, todos esses movimentos que estavam chegando ao Distrito Federal. Conversamos de ontem para hoje por várias vezes e não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram. Não fica nem vermelho, né? Verdadeiros vândalos, verdadeiros terroristas que terão de mim todo o efetivo combate para que sejam unidos. É isso que nós queremos. Brasília é um palco de manifestações pacíficas, onde as pessoas merecem e têm o direito de viver em liberdade. Isso que aconteceu foi inaceitável e eu, de momento nenhum, vou admitir. Nós vamos até o final com... Você não vai a lugar nenhum, rapaz. Só para te explicar, porque a gente se conheceu hoje, mas eu tenho uma pesquisa sobre o 8 de janeiro. Já tá passando as 1.500 páginas aí. Caramba. E como alguns dizem no Twitter, eu tenho tatuado algumas informações. E uma delas é que o Flávio Dino pediu autorização para o gabinete do Ibanez Rocha. Para quem não sabe, para você autorizar o efetivo da Força Nacional em um território, o governador desse estado precisa dar autorização. Esse ofício foi enviado para o gabinete do Ibanez Rocha às 19 horas do dia 7 de janeiro de 2023. O gabinete do senhor Ibanez Rocha só deu autorização para a Força Nacional agir a partir das 17 horas do dia 8 de janeiro. A gente está falando de 22 horas depois, né? Então, quando a gente vê agora o vídeo dele falando que estava monitorando,
a coisa já começa a ficar meio assim, até porque já tinha alertas desde o dia 7 pela manhã de que as manifestações eram pela tomada pelo poder. Isso tá em mensagens trocadas pela cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, que está toda presa ou sendo investigada por facilitar esses atos. Então, assim, tudo leva a Ibanez Rocha ter que estar neste evento de 8 de janeiro. Até porque o Distrito Federal é um quadradinho, né? Poucas coisas ele tem que apresentar, né? Quando ele tem que apresentar, ele tem que estar lá. Mas também faz um pouco de sentido eleitoralmente, porque ele se elegeu aí nesse bando dos bolsonaristas. Mas enfim, bora voltar para o dia 8 de janeiro de 2024, Tá né? louco. Porque vem aí. Tem algumas ameaças, o governo está monitorando, já fez diversas reuniões aí para agilizar, né, e organizar a segurança desse evento, que lembrando vai ser dentro do Senado Federal, ou seja, né, não vai ser um evento aberto, né, que nem foi aquela linda imagem que a gente teve na noite do dia 8 e que todos eles estavam juntos e tal. Só que esse plano de segurança ele só vai ser fechado no dia 4 de janeiro, tá? O Ricardo Capelli, que é o número 2 do Ministério da Justiça, ou a Ana Furtado do governo Lula, né, sempre chamado aí para substituir nosso querido Ricardo Capelli, ele falou sobre isso também e ele deve continuar o número 2 aí pelo menos até 8 de janeiro, porque, a depender do 8 de janeiro, as coisas mudam um pouco para Flávio Dino, mas a gente fala daqui a pouquinho. Vamos ver o que o Capelli tá falando, então? Bora, dali. A Polícia Rodoviária Federal está também de prontidão, em sintonia com a ANTT, com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e vai, daqui até o dia 8, monitorar qualquer movimentação atípica relacionada a atos que ameacem os poderes. Volto a dizer, o Brasil é um país livre, democrático, as manifestações são sempre bem-vindas e próprias da democracia. O que nós vamos monitorar são iniciativas que atentem contra os poderes constituídos. A Polícia Rodoviária Federal está também... Bem, ele tá esperto, né? Ricardo Capelli já tá esperto. E a realidade é que eu imaginava ser impossível, Adi, surgir algum tipo de contorno de comemoração em torno dessa data infame e que manchou tanto a história do Brasil aí frente ao mundo inteiro, né? Infelizmente, depois desse estrago, foi necessário Lula viajar o mundo todo para reafirmar que o Brasil ainda tinha o liame democrático como um fio condutor da sociedade e tudo mais, porque brincadeira o que esses caras tentaram fazer. No fim das contas, aí quando a gente vai dar uma brincada e vai falar sobre o assunto, quem sabe até quando a gente for contar sobre isso depois, vai parecer até conspiratório de tão absurdo que é, né? A partir do dia 5, antes do dia 5 do 1º de janeiro, desse fatídico dia, o Torres já tinha impressa a minuta do golpe, já estava impressa na pastinha, entendeu? Então... E não é a única minuta do golpe, hein? Né? Não é a única. Isso é que é mais louco. Não é a única minuta do golpe, não é a única coisa que também deixa transparente de que eles tentaram um golpe. A gente tem inúmeras falas de Jair Bolsonaro, inclusive uma, aí eu deixo para vocês pesquisarem se vocês quiserem, pesquisem aí, 9 de dezembro de 2022, assistam o que o Bolsonaro falou na frente do Palácio do Alvorada para os seus apoiadores que estavam acampados no QG do Exército, na frente do QG do Exército. Nesse dia, quem fala com ele é o cacique de Sererê, que foi preso 3 dias depois e sua prisão foi que motivou os ataques de 12 de dezembro. Como eu não sabia que a gente ia entrar nisso, eu não trouxe o vídeo. Mas procurem, pesquisem, para vocês compreenderem como estava na nossa cara que realmente ele estava fazendo alguma coisa. Lembrando que aquele dia ele já tinha se encontrado com o Marcos Duval e o Daniel Silveira aí depende
da versão do Marcos Duval, mas um dos dois teria pedido para gravar ilegalmente o Alexandre de Moraes um dia antes dessa fala que eu tô falando para vocês procurarem. Mas, enfim, fui chafurdar no esgoto. Fui lá atrás para ver se eles estavam organizando alguma coisa. Foi por nós. Foi fazer lá por nós o trabalhinho do Fechei o nariz, a boquinha e fui lá para fazer essa. E assim, eu não achei nada muito grave. Alguns doidinhos aí, vamos com arma, não sei o que. Teve alguns doidos que fizeram isso no Twitter e que o Capelli já mandou investigar, gurizada. Porque, assim, tá todo mundo em alerta máximo. Quanto mais próximo da data 8 de janeiro, vocês podem ter certeza que a partir de agora vai tá todo mundo em alerta máximo, até porque esse é o primeiro ano, a gente não sabe o que eles estão realmente planejando. Mas, pelo menos na superfície, nos grupos que eu tô, não tem nada demais. Tem uma tentativa aí de organizar uma greve de caminhoneiros pro dia 8. Tá? Mas essa greve também parece não ter muita adesão. Vamos ver como é que vai ficar. Eu acredito que seja esse movimento, né, de greve que o Ministério da Justiça está monitorando. Tipo, não tem como a gente não falar mais, né, de que, tipo, foi uma tentativa de golpe, né, contra a Constituição mesmo, não foi institucional dessa vez, como foi com a Dilma e tudo mais, mas foi uma tentativa de golpe mesmo. E não dá pra não se falar em terrorismo a partir do momento que você tem pessoas condenadas por tentar explodir um caminhão de gasolina, um caminhão de combustível no aeroporto da cidade, no mesmo dia, né, a fim de que a GLO fosse, enfim, instaurada e tudo mais, né? É inequívoco, né? Não dá. Pelo que eu compreendi do julgamento, tá, dessas 3 pessoas, o ato de terrorismo no Brasil, o que significa terrorismo, né, no frio da lei, não se enquadraria aqueles 3. No entanto, eu entendo que em outros países, muito provavelmente, isso se incluiria sim como terrorismo, tá? Uhum. Tem essa diferenciação só pela letra fria da lei. E tem outras coisas também. Esse aeroporto já sofreu tentativas de invasão de bolsonaristas também em dezembro de 2022, né? O objetivo era realmente atrapalhar o funcionamento. Isso também é questão de segurança nacional. Uhum. Mas, enfim, a gente chegou a falar do Flávio Dino. Ele foi incubado a organizar esse evento pelo papel que ele teve e por acelerar também os inquéritos, estar ali sempre em cima para que esses inquéritos sejam terminados o mais rápido possível, justamente para que não entre naquele limbo, sabe? Quanto mais se atrasa a justiça, mais abertura a gente tem para que outros atos aconteçam. E esse deve ser o último evento do Flávio Dino. Então ele fica pelo menos até segunda-feira, 8 de janeiro. No dia 9 que é a grande incógnita. A gente não sabe ainda o que está na cabeça do presidente Lula, se ele vai seguir como ministro da Justiça ou se ele vai para o Senado e aí assume o Ministério da Justiça o Capelli, que é o número 2, a nossa Ana Furtado. E aí ele ficaria no Senado até fevereiro para assumir o STF, que o Flávio Dino é o homem dos 3 presidentes, né? Então, um homem, 3 presidentes. E então, tá nisso. Esse ato aí do dia 8 de janeiro, então, lembrando, vai ser no Senado, vai ser um ato institucional de memória. E aí, falo para vocês, democratas que estão na internet, a gente também não pode deixar essa memória morrer. Se a gente for deixar a memória viver somente com a energia política, a história não vai se sustentar. A gente precisa manter ela viva entre nós, precisamos falar sobre isso, precisamos falar sobre a gravidade que foi isso e gritar sempre que possível, sem anistia e 8 de janeiro nunca mais. É isso aí, cara. Esse dia ficou na infâmia mesmo e a gente não tem por que ter reservas em relação a isso. Acho que já tá mais do que provado aí que essa trama é um pouco maior do que todo mundo imaginou. Todo mundo pensou que era meia dúzia de gato pingado, cada um meio que veio com uma ideia e tudo mais. Não, havia toda uma organização central, havia financiamento, havia tudo mais e havia objetivos que muitas vezes não tinham nada a ver com as pessoas que estavam lá, né? Adi, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Plantão do Meteoro. Pessoal, sigam aqui, ó, Ad News, dê uma olhada, desse lado, né, cara? Siga aqui, ó, Ad News e também o Guahiro e também os canais do Meteoro. Mande ver, chegue mais e tamo junto, até o próximo Plantão.